nossa gravação. Bom, então tá. Mas o que eu queria, a partir do comentário da média 6 e tal, é só fazer um alerta para vocês. Claro, 6 está na média, vai passar, é legal, mas eu não sei se vocês sabem que agora a UDESC já tem aplicado, faz, eu acho, o segundo, terceiro ano, até a relação, tem uma relação com a pandemia, né, mas eles começaram a fazer um vestibular, abre o edital ali do vestibular, disponibilizando algumas vagas para as melhores notas, pelo currículo, pelo histórico escolar, vamos lá. Então, você está interessado, não sei, curso de História, né, curso de Pedagogia, curso de Medicina, não sei, Administração. Então, você faz lá o cadastro e, nesse cadastro, você vai lançar suas médias, lá do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, de todas as disciplinas. E, no final, faz um cálculo, que é a média de todas as notas, e ali dá a sua nota para esse vestibular. Então, daí depende das inscrições, todo mundo vai se inscrever, vai apresentar, né, as notas, e depois eles chamam, claro, o melhor desempenho, né, faz a lista pelo melhor desempenho. Eu digo, minha filha, ela hoje está lá na UDESC, está no segundo semestre de Educação Física, está fazendo o Cefid, que é lá em Coqueiros, e ela entrou por nota do currículo, né, do histórico escolar. Ela não fez o vestibular, não fez a prova. Ela até fez um Enem, e aí o Enem ela não se classificou, acho, na UDESC, ela conseguiu vaga, que era um curso Gestão de Turismo no IPSC, ficava lá embaixo da ponte, tem aquele complexo do IPSC lá, e nesse curso ela conseguiu, era um curso de tecnólogo de 2 anos, mas aí ela, né, desistiu, pensou que não seria o curso que ela tinha interesse e tal, depois, né, conseguiu a vaga e pensou, não sei, eu acho que não é, não quero, desistiu. E nisso estava esperando da UDESC, aí ela foi chamada e está lá, já vai completar um ano de graduação. Então, fica esse alerta aí para vocês. Eu sei que passar acima da média é bom, mas se vocês têm esse interesse, no caso de uma UDESC, e que a UFSC também está programando, né, já está pensando adotar também essa modalidade. Então, quem sabe, quando vocês estiverem concluindo aí o ensino médio, né, o ano que vem, o próximo, possa já estar essa modalidade de histórico até mesmo para a UFSC. Então, né, fica a dica aí. Sei que é corrido, mas fica a dica para os melhores, para ter boas notas no histórico. Bom, dúvidas, perguntas, questionamentos até aqui? Falamos um pouquinho da escola. Pergunto a vocês, vida pessoal, tudo bem? Família, tudo bem? Tá tudo bem. Tudo certo? Sim. Boa. Sami, Thaís? Conturbada, mas tá Com... indo. Opa! Alguma coisa que possamos, pelo menos, emanar energias positivas ou não? Não. Não? Tá bom. Então, em outro momento, quando quiser falar, tal, saiba que estamos aqui, todos ombros amigos, para escutar, para ajudar e compartilhar qualquer desafio aí, caso ache necessário. Tá? Tá bom, obrigada. Desejo força. E lembra você que tudo passa, tá? Como diz a música, tudo passa. Vai passar. São momentos. Como os pratos, tá? Como os pratos. Tudo passa. Sim. E dona Thaísa, Tá tudo bem também, tirando que minha mãe, eu não sei o que que houve, que ela torceu o pé, não sei, não tá conseguindo colocar o pé no nossa, chão. Não sei o que que houve. uau. Ah, Eu sei que é chato o tornozelo, e principalmente na nossa idade, eu não sei a idade aí da sua mãe, mas talvez deve estar ou próxima da minha. Nossa idade é essas torções, minha mãe, ela quebra, vai fazer 41 esse ano. 41. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 47. Mas Mas estamos eu na não sei o mesma que faixa. ela fez, que estralou e tá doendo, não consegue colocar o pé no chão. Nossa.
Aham. E o tornozelo complicado. é complicado e tem que dar uma olhada. Pede para ela buscar ali o médico, o atendimento, que é bem importante. E o pé dá toda a base. Eu Uhum. sei porque durante a pandemia, já comentei para vocês que um dos trabalhos de pesquisa era fazer uma atuação como segurança, né, nas baladas. Então estava cara segurança, tal, não deixando ninguém passar nas portas e tal. E certa noite eu saí um pouco atrasado aqui de casa. E minha casa tem uma escada, depois tem uma ladeira para você chegar na rua, mas coisa assim de 15, 20 metros. Tá? Ó, chegou uma coisa de 15, 20 metros, assim, uma rampinha. E como eu saí atrasado, opa, boa noite, professor, seja bem, a gente estava batendo um papo aqui. E como saí atrasado, estava usando um sapato que também era um pouquinho mais alto para ser confortável, né? Passa a noite em pé, então precisava de um calçado mais acolchoado ali, né? Palmilha de gel, então ficava alto. Eu saí e dei uma torção, mas foi assim muito rápido. Foi rápido, foi forte e rápido. Depois voltou, eu senti tal, mas estava naquele pique indo para o trabalho, fui. Trabalhei a noite toda, o pé ficou desse tamanho, e isso foi, eu acho, fevereiro. Na outra semana, eu não procurei médico, fui trabalhar de novo com o pé ali incomodando, mas aquela coisa, vai passar, não foi nada, deixa assim. Final de fevereiro, início de março, começou a pandemia, né? Porque eu trabalhei mais dois, três finais de semana ainda. Começou a pandemia. Aí parou tudo, fiquei em casa e durante toda a pandemia me incomodou. Eu não procurei o médico de teimoso, não, isso não é nada, não é nada. Ficava aqui no escritório trabalhando, final do dia o pé estava desse tamanho, e aí faz massagem, faz isso, faz aquilo. Quando a família já indignada, como que tu não vai procurar o médico, vai perder esse pé, aí eu corri atrás e tinha uma lesão, aí fez né, tive que fazer o tratamento, recomendou ir para academia, porque não posso ficar parado muito tempo, só que isso foi desencadeando outras coisas também na minha pisada no pé, já apareceu fascite plantar, Marcos, então quando acordo de manhã parece que o pé tá assim, né, Tá, o cara que faz a, sociologia do esporte tá me falando isso, é isso é, mesmo que eu tô vendo. é isso. E aí o pé tá Nossa, assim, encolhido. Vou botar o pé no chão, calcanhar, parece que eu tô pisando em vidro. Fico andando assim. E agora, passei o dia inteiro em pé, em sala de aula, para entrar em casa, na escada, sem colocar o calcanhar no chão. E tudo originou porque eu não cuidei uma torção. Então, por isso, Thaís, eu digo aí para sua mãe, procura o médico, dá uma olhadinha, mesmo que é importante, tá? E também eu não sei o que que houve, porque ela falou que não torceu nem nada, tipo, deu um estralo e começou a doer, ela tem problema no Nossa, joelho também, então não sei o que eita, que houve. Aham, então, não sei o que bora, que houve. bora lá, Tem que ver. tem que olhar. E, principalmente, Sim, nesse primeiro momento, não fazer muito movimento, que ela puder manter o pé para cima, até para, né, a questão da circulação ali, o pé ter o cuidado, quanto sim, mais, ela já tinha comentado ali que ia trabalhar amanhã, e meu padrasto já falou que era nossa, pra ela ficar em casa. uau, Porque amanhã, desculpa assim o palavreado, mas ela é um pouquinho teimosa, então enquanto não houver um problema, ela tá indo trabalhar. Ela é bem sim. assim. É que esse é um detalhe da nossa geração, né? A geração, vamos lá, não falar as questões geracionais, a geração de vocês vai ter uma outra relação, até mesmo com o corpo, e relação com a dor também, isso é um fato. E a minha geração, da sua mãe, aprendeu com a geração dos pais, né? Então, que são os avós de vocês. E principalmente os idosos, né? Que são meu pai, os avós de vocês, eram daqueles né, tinha que trabalhar. Então, você só parava mesmo quando não está aguentando. Se está uma dor que é insuportável, que está te impossibilitando de fazer algo. Aí você para e procura o médico. Então, nós aprendemos com esse grupo, hoje acabamos reproduzindo, então o professor Marquinhos também
é um pouquinho mais novo ali e tal, mas é essa geração de que vai trabalhar, tem que trabalhar, vai lá, enquanto não tiver morto, está trabalhando. Mas a geração de vocês já tem uma outra relação com isso. Então, né, sente até mesmo, mas não é só uma questão de fragilidade, tá? Eu não estou comparando aqui as gerações no sentido de uma fragilidade, mas não. É que conhece também mais os direitos e se relaciona melhor com os direitos. Coisa que o trabalhador, né, no nosso caso, as gerações anteriores, tinham medo. Oh, não, eu estou doente, vou pegar o atestado. Ou se vai lá no médico, o médico diz, não, ó, fica hoje de atestado. Aí você olha para si mesmo, não, mas eu não estou tão doente assim, eu vou trabalhar, estou de atestado, mas eu vou trabalhar. Então tem essa relação com esse passado, né, de um valor cultural e de uma relação com o trabalho, o que é sacrifício, o que é a submissão, o medo de perder trabalho. Então tem várias coisas envolvidas. Mas, por favor, Thaís. Não, é só comentar aqui em questão, estava falando ali de idoso, tudo. A minha mãe, ela pegou Covid em 2021, se eu não me engano, 2022, eu acho. E ela não sabia, ela foi pro hospital assim quando ela não estava conseguindo respirar mais, literalmente. E aí que ela foi ver que ela estava com Covid e tudo, porque ela não foi no hospital. Nossa. Ela não parou de trabalhar enquanto ela não aguentava mais. Teve uma hora que ela não aguentou e ela ficou internada e tudo, foi bem complicado, mas ela não foi no hospital ver o que estava acontecendo, né? Até porque eu acho que foi em 2022 mesmo, já tava, tinha casos ainda, assim, bem, né, frequente, tudo, mas como ela já não tinha pegado, meu padrasto já tinha pegado em casa, tudo, e ela não tinha pegado, ela achou que não era nada, né? Então, ela foi pro hospital, assim, quando ela não tava conseguindo respirar mais, então é bem complicado mesmo essa situação, assim, né? Mas é uma ação também, são valores culturais aí, geracionais. Sim. Bom, meus amigos, agora com a chegada do professor Marquinhos, não sei se quer comentar algo, Marcos. A gente conversou aqui, né? Procurei saber como é que eles estão na escola, como é que estão a vida pessoal. Aí a Sam falou que está ali com um pouquinho mais de desafio na vida pessoal, mas ela não, né? O Sam não comentou o que é. Thaís só comentou que a mãe, né? Na vida pessoal, a mãe se machucou. Quanto às notas, todo mundo tá bem ali. Bora um cara lá com filosofia, outro ali que o 6 tá bom, tal, mas nessa relação. E a proposta para vocês, chamando hoje, é um pouquinho a gente falar do livro, né, a arte de pesquisar. Então, trouxe aqui alguns pontos, não vou falar, né, página por página do livro, mas tenho aqui uns pontos que eu acho importante que é para discutir com vocês, e depois traçar algumas metas a partir dessa leitura, né, para que possamos aplicar já no nosso trabalho. Mas ainda temos a rodada aí, Marquinhos, para você, e ver também, para sinalizar, se alguém pesquisou algo mais, o que conseguiu avançar, que conseguiu ver ou não nesse período aí sobre o seu tema. Você pode fazer as tuas ponderações aí do texto aí, enfim, que eu vou ajudando também. Ou depois aí eu faço o comentário do texto do Gustavo, eu estou tentando achar ele aqui nas minhas pastinhas, para até dar uma orientação ali, uma direção para ele também, que acho que foi o único na última reunião que não teve coisa, né? Isso. Então deixa contigo aí o texto aí, trazer o que tu achou principal aí, enfim, né? Tá bom. Então então vamos fazer, antes de apresentar o texto, só uma pergunta. Alguém avançou em alguma coisa? Fizeram novas pesquisas? Fizeram novas leituras sobre o tema? Alguma nova argumentação? Alguma ideia que tenha surgido para vocês? Eu sigo ainda no mesmo ali em questão da desigualdade, né? E também em relação do livro, que eu li ali as páginas, tudo.
Que eu vi também que comenta na parte que entra tecnologia, né? Por conta Uhum. do que eles começam a usar os dados, né? Em questão de pesquisa, tudo. Que eu achei muito importante. Aí hoje, até agora, antes de começar a reunião, fiquei pensando que é muito importante, dependendo da pesquisa, algumas pessoas façam parte, né? Só que algumas delas não fazem por conta da tecnologia. Ai, é Uhum. uma loucura essa parte, né? Mas eu fiquei pensando nisso, porque dependendo, igual eu falei, dependendo da pesquisa que está fazendo, em algumas regiões seria necessário mesmo, assim, saber das respostas das pessoas, né? Mas não tem como por conta dos desafios, né? Enfim, é Boa. isso. Maravilha, obrigado, Thaís. Então, na sequência, a gente conversa melhor sobre isso. Gustavo e Sami, algum apontamento desse período? Eu não tenho nenhum ainda por enquanto, ainda estou tentando procurar minha pergunta ainda, ou é, problematizar ainda. Estou ainda tentando ainda procurar alguma coisa para problematizar no texto ainda. Legal. Sami? Agora eu posso falar sobre o meu texto? Pode, por favor, esse espaço é seu. Bom, eu fiz uma redação significadamente grande e Mas esse novo texto você ainda não compartilhou com a gente, né? não, vou Não, compartilhar tá bom. daqui a pouco com vocês para vocês Beleza. darem um feedback. No fim de toda a redação tem que ter uma conclusão, né? E a minha conclusão foi que, como possível solução, o governo federal poderia tomar a decisão de retirar o novo ensino médio, ou ao menos inverter a forma do novo ensino, que seria colocar cargas horárias maiores para disciplinas de fato importantes, como sociologia, português e matemática, que são disciplinas prestadas em concursos públicos, e os outros itinerários informativos poderiam ser postos em menos quantidades. Por exemplo, a sociologia. Sociologia, a gente tem uma aula de sociologia por semana. Uhum. Essa uma aula por semana poderia ser dessas novas disciplinas, como CCE e as trilhas. E aumentar a carga horária das disciplinas importantes. Uhum. Por exemplo, a gente tem trilha de português, que é uma trilha cultural, então não tem nada a ver exatamente com o português, que ali a gente trabalha jornalismo. E duas trilhas de educação física. Educação Uhum. física é muito importante, claro, porque no ensino médio acaba que sem educação física os adolescentes ficam sedentários, e com o sedentarismo eles ficam doentes e a indústria só vai ganhando mais dinheiro. Uhum. Mas eu acho que poderiam substituir para aula de educação física normal. E, e nessas trilhas, onde tem 6 aulas por semana, poderiam voltar a ser 4 aulas de português e 4 aulas de matemática. Uhum. Os outros itinerários informativos poderiam ser postos em menos quantidades e menores escalas de tempo, fazendo anos de estudos não serem tão desperdiçados. Porque, querendo ou não, do sexto ao nono ano, a gente já aprendeu uma quantidade de coisas numa escala de tempo grande. Uhum. Então, a gente absorveu muita coisa. Mas parece que nesse novo ensino médio, tudo que a gente veio absorvendo, tudo que a gente veio adquirindo, está se esvairando. Está no tchau. Prendeu para aprender. Não vai bater, não, sabe? Então, essa é a minha ideia. Boa. Obrigado. Então, nós ficamos já ansiosos em ler, né? Estamos vendo a sua conclusão, ansiosos para ver ali
como você desenvolveu esse argumento. E importante, esse seu texto já vai servir também para essa escrita desse relatório, né, de como a gente vai ajudar você a ajustar, a trazer outros elementos, a partir da sua fala, de você já perceber, olha, a conclusão é essa. Então agora nós vamos buscar quem pode fundamentar essa sua conclusão, que vai ser o segundo passo dessa escrita que a gente tem solicitado para vocês. Que é o quê? Que é buscar quem está escrevendo, quem está falando sobre isso, seja positivamente ou também de uma maneira mais crítica, negativa, e como que você vai trazer essas informações do autor A, que está apoiando mesmo o seu argumento, de que não, ó, o autor A já fez pesquisa em tal lugar sobre isso, e mostra que aqui tem o resultado positivo. O autor B fez uma pesquisa muito semelhante, mas o resultado dele foi outro. Então, a partir da sua argumentação, ela vai ter que ser fundamentada agora com os autores, que é o próximo passo desse elemento de pesquisa. Então, ansioso para ter seu texto e aí para ajudar a direcioná-la nesse desenvolvimento, né? Que é a resposta. Você já tem uma hipótese construída, uma argumentação com essa hipótese, e agora vamos ter que buscar vamos ter que buscar outras opiniões, podemos dizer assim, outros estudos que vão validar a sua resposta ou eles vão negar a sua resposta. E tá certo, pode ser que os outros estudos todos digam, né, que a gente entre em contato e digam que não, que o novo ensino médio é eficiente, é bom, é ótimo, e aí você vai argumentar contrariamente. Então você vai ter um olhar crítico ao que já está dado, o que está sendo argumentado. E isso é ótimo, perfeito. Então, amigos, peço licença para vocês, então, para abordar um pouquinho do texto, e aí, após isso, a gente fala especificamente dos trabalhos e de como relaciona essas informações. Professor Marcos vai trazer também seus apontamentos e comentários. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu Pronto, preparei. mandei. Show de bola. Então, preparei aqui o slidezinho. Opa, parou de apresentar, tá compartilhando. Está compartilhando tela. Saiu. Deixa eu compartilhar de novo. Acho que eu fechei a tela. Aqui. Vamos ver, agora está indo. O que eu fiz, tá? Fiz aqui uma apresentação breve, espero que vocês consigam ler. É sobre o livro. Eu tenho ele, é quase como aquilo, livro de cabeceira, assim. Na graduação usei muito para poder desenvolver meus trabalhos, e a partir dele fui adquirindo outros. Eu podia ter separado aqui outros livros de metodologia, mas ele foi um pontapé inicial que a gente teve já em aulas de graduação, no núcleo de pesquisa, com o professor Alexandre, com a professora Daniele, que passaram, né, orientações sobre ele, e a partir disso foi criando toda uma base para poder depois entender outras relações. Então vocês ficaram designados como uma parte, principalmente a parte da metade, né, para o fim do livro, para fazer essa leitura. Então algumas coisas vocês vão perceber, eu trouxe aqui fragmentos, tá? Fragmentos do que lemos aí juntos também, porque eu também fiz minha leitura nesse período. O número 53 ou 55 que vocês vão ver na apresentação, ou 67, é referente à página, tá? Então, fiz aqui só para deixar marcado, assim, pontuado. O primeiro item que é observado ali, nos foi designado, é pesquisa qualitativa, problemas teóricos e metodológicos. Primeiro, dá um destaque do que é uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Quando a gente fala de quantitativa, estamos falando do quê? O que vem à cabeça, assim, de vocês? O que vem à mente? Quantitativo. Quando é quantitativa, trabalha com número, com quantidade, no caso. Boa, perfeito. Então, essas pesquisas quantitativas, a gente pode pensar, a partir, então, da fala do Gustavo, desse destaque que são o censo, né? Fazer um censo, fazer uma pesquisa em que você
faz uma amostra, um censo é um grupo todo que vai ser pesquisado, ou você faz uma desse grupo, tá? Entrou uma ligação. Faz essa amostra do grupo e você vai pesquisar informações sobre eles. Tem informações que são socioeconômicas, né? Quantas pessoas moram na casa, qual o tamanho, quantas peças, né, quantos cômodos tem essa casa, se tem carro, se tem geladeira, se tem internet. E aí podem pensar assim, de várias informações socioeconômicas para dizer quem é esse indivíduo, onde ele vive, qual é esse lugar, que lugar ele ocupa dentro da pirâmide social, classe baixa, média ou alta. Então, isso é uma parte do que serve esses dados. Mas essas pesquisas, também quantitativas, podem ser ali com perguntas, como nós temos nas eleições. Vai votar em quem? Por que vota? Por que não vota? Qual partido? Qual presidente? Qual governador? Qual vereador? E você apresenta esses dados. Então, quantitativos. Da qualidade, né? Qualidade do atendimento em uma empresa, você faz uma pesquisa quantitativa, coloque um número e aí encontra a média, ok, mas é o resultado com dados. Então, essa pesquisa quantitativa vai sempre gerar dados e eles vão estar representados por números. A pesquisa qualitativa é porque tem coisas que você não consegue responder por números. Podemos fazer a qualidade do ensino lá na escola de vocês, por números, ok, mas eu quero saber ainda mais como que esses números, o que as pessoas têm para falar sobre esses números, o que esses números representam. Não, eu dou, né, alguém pode dar a nota 8 para o ensino da escola, mas por que ele está dando a nota 8? Ah, não, ele está falando dos professores, do tipo de aula, do tipo, né, do ensino que é desenvolvido, então ele gosta. Opa, isso é para além do 8. Só que outra pessoa pode dar também 8 e ele dizer que ele não está preocupado com o ensino ou com a formação dos professores. Ele diz que a estrutura da escola é boa. Não sei, tem o data show, tá? Não necessariamente lá, mas tá o data show, tem o ar-condicionado, tem o pátio, não sei, a pessoa gosta de estacionamento, gosta do pátio que tem lá, das atividades que são desenvolvidas. É a mesma nota 8, só que agora você qualificou isso, né? Essa qualidade, esse qualitativo, ele vai descrever o que é aquele número 8, né? Aquela nota 8. E que agora, para nós sabemos que, opa, tem dois modelos para avaliar esse mesmo 8. Um é qualidade de professores, o outro é a estrutura da escola. Daqui a pouco outra pessoa vai dar um 10, mas ela está vendo, não sei, a alimentação, está vendo o tempo, o horário da aula, a localização da escola. Então você tenta qualificar para descrever mais o que é esse processo. Então são pesquisas qualitativas e quantitativas. Só que para você fazer essa descrição, né, ou apresentar esses resultados, existem métodos distintos. Bom, a pesquisa quantitativa é formulário ou questionário. Você envia, você vai aplicar, né, vai fazer as perguntas, a pessoa responde. Ou você envia, a pessoa responde sozinha. Você faz isso no horário de aula dela, no nosso caso aqui, ou envia para que ela faça fora da sala de aula. Então, essa pesquisa quantitativa, dependendo do método, tem impactos. E você precisa depois descrever na metodologia, olha, a pesquisa foi aplicada, foi autorrespondida. Não, tinha um pesquisador que fazia a pergunta e a pessoa respondia. Porque tem implicações, tem diferenças, se ela respondeu em casa, se ela respondeu no trabalho, se ela respondeu no ponto de ônibus, depende do tempo, do horário, tem várias implicações na pesquisa também quantitativa. A qualitativa, essas mesmas implicações estão, só que, como foi dito, ela é muito mais descritiva. Então, você vai trazer os elementos, né, ou os fatores que envolvem e vai apresentar isso para as pessoas. Bom, para mim não ficar falando tanto, vou aqui com esses dois enxertos, dois trechos que eu peguei. Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas
de situações com o objeto de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Então, os alunos do ensino médio, se eu vou lá fazer a pesquisa, eu preciso descrever, primeiro, que escola é essa, aonde ela está, qual é o bairro, que público que essa escola atende, são jovens de 6 a 18 anos, são de 12 a 18 anos, não, é só de 14 a 20 anos, 20 e poucos anos, o horário que ela atende, qual é o número de alunos, então 100 alunos, não, é 1000 alunos, então isso também fala da dinâmica da escola, como ela se organiza, como estão distribuídas essas aulas. E aqui a gente só falando dessa descrição da escola, já se vai 1, 2, 3 parágrafos para você descrever a escola, tá? Só descrição detalhada, é uma pesquisa qualitativa, ele exige, né? Ela requer isso, que você apresente para o outro e diga, ó, é aqui que a pessoa, lembra aquelas perguntas do, como é, o pessoal brinca que é do Globo Repórter? Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? O que elas fazem? Né? Tem aquela, sempre que é meme já do Globo Repórter, é isso que a gente faz com a pesquisa qualitativa. Quem é o grupo, que objeto é esse que eu estou investigando, aonde que esse objeto está localizado no tempo, se é hoje, se é algum momento contemporâneo, se são os alunos há uma década atrás, né, os alunos de 2010 que estudaram na escola, se são os alunos dos anos 70, eu preciso descrever, principalmente para que outros, a gente vai ver, para que outros pesquisadores que possam estudar o mesmo tema, eles saibam, eles possam percorrer o mesmo caminho que a gente fez, e aí eles podem dizer, opa, não, tá certo, não, tá errado, opa, o Daniel esqueceu disso, o Daniel não conseguiu perceber isso, ou não, o Daniel fez tudo certinho, e a partir do Daniel, então agora eu consigo dar mais um passo, é nesse caminho. Na pesquisa qualitativa, ou nas ciências sociais, vamos dizer como um todo, nós não temos praticamente um laboratório. Então, essa pesquisa, não tem como reproduzir os métodos de laboratório. Né? Foi uma gotinha de tal elemento, com mais uma gotinha de tal elemento, teve tal resultado. Não, o nosso não tem laboratório. Nosso laboratório é a sociedade, é a casa das pessoas, é a rua, é a escola das pessoas. Mas você precisa descrever que gotinha é essa do elemento tal que você misturou ali, ou que gotinha é essa que estava naquele momento. Sim, era um momento tenso, político, era uma época tal, foi no período da pandemia, as pessoas estavam... Isso traz uma ideia e é localizar essa descrição. A pesquisa qualitativa depende da biografia do pesquisador, das opções teóricas, do contexto mais amplo e das imprevisíveis situações que ocorrem no dia a dia da pesquisa. Biografia do pesquisador. Vocês são nossos pesquisadores, vocês são nossos cientistas, cada um vem de uma formação distinta, de famílias distintas, regiões distintas, cada um tem um olhar para observar o mundo. E esse olhar, ele é de extrema importância num primeiro momento. Depois eu falo com vocês que também tem um cuidado quanto a esse olhar. Mas esse olhar permite que vocês observem o mundo de uma forma. E às vezes tem uma sensibilidade ali que difere da minha, do Marcos, ou de cada um de vocês. Você vai conseguir olhar para algo e ver aquilo que os outros não estão vendo. Isso é importante. Então tem uma biografia do autor para o bem e para o mal. Porque essa biografia também pode dizer, não, eu estou olhando e é aquilo lá, essa é a verdade. Bom, mas na ciência não tem verdade. Né? Então você não pode dizer que é isso. O próximo, o pesquisador ao seu lado, pode estar olhando para a mesma coisa e dizer, não, não tem nada a ver. É outra coisa que eu estou observando. Por isso a biografia do autor, do pesquisador, se torna um tema, uma parte importante de como é observada a pesquisa. As opções teóricas, que a gente nem conversou ainda sobre isso, mas são vários teóricos, né, vários pesquisadores têm linhas de pensamento, linhas que a gente pode trazer aqui, professor Marcos, né, da questão mais
clássica da sociologia. Tem uma linha de pensamento que vai olhar para a escola e vai dizer que a escola ela cumpre uma função na sociedade. Então, essa linha de pensamento olha a sociedade como um grande sistema, como órgãos, como o corpo mesmo, né? Com vários órgãos trabalhando juntos e cada um desses órgãos tem uma função. E a escola é um desses órgãos com uma função para manter esse corpo vivo. Então, ela tem que cumprir essa função. Tem outro teórico que vai dizer, a escola é uma instituição que foi criada, sim, para transmitir as informações, passar o conhecimento, só que esse conhecimento ele já vem enviesado, porque nesse conhecimento tem um conflito, e nesse conflito, os grupos que criaram a escola não têm interesse que o conhecimento seja pleno, tem interesse de que quem vá para a escola se torne alienado para fazer aquilo que o grupo interessado, né, deseja. Então, é um olhar sempre de conflito, que a escola já desempenha uma outra, tem um outro olhar sobre a escola. E já tem o outro, teoria clássica, que vai dizer que não, olha, a escola sim, ela cumpre, tem um objetivo nessa sociedade, esse objetivo tem uma história que faz parte dele, a escola ela é ideal, é o local ideal para esse aprendizado e transmissão dos valores, porque não tem outra instituição na sociedade. A outra instituição não cumpre o papel que a escola, ou não desempenha essa função da escola. Então, são vários teóricos, e aqui só para a gente trazer 3 clássicos, assim, nesse sentido. E esse terceiro ainda vai dizer que nós estamos ali, de certa forma, apresentando ou aprendendo a desempenhar papéis nessa sociedade. Que a sociedade é um grande cenário e precisamos aprender os papéis. Papel de professor, papel de aluno, papel de pai, papel de mãe, papel de profissional na área que vocês desejarem. Então, a escola serve também para isso, para orientar esses papéis e manter uma grande ordem na sociedade. Trouxe 3 aqui ideias para vocês, que são teóricos, que vai de Durkheim, Marx a Weber. Só que a partir deles tem um leque imenso. Então, por isso as opções teóricas. Quais são as lentes? Professor Marx, professor de sociologia, deve falar bastante isso. Eu que uso óculos, fica mais fácil sempre para mim dar meus exemplos. Que lentes, né, você está colocando para ver o mundo? Então, é uma lente lá de Durkheim, então eu vou ver a sociedade Eu estou dessa despido forma. do meu agora. Está alienado, plenamente alienado. Não, estou brincando. Né? Não, são as lentes marxistas, então eu vou ter uma outra relação de observar o mundo. Não, serão minhas lentes weberianas, né, que é muito mais de comparação, tem uma carga histórica também atrelada, e ali muitas outras. Bom, contexto amplo, que é esse lugar do objeto onde ele se encontra, e principalmente situações que ocorrem. Na pesquisa qualitativa, você descreve isso, você aponta, olha, eu fui lá para entrevistar, ou fiz uma intervenção na sala de aula, e naquele dia tinha, não sei, ameaça de bomba na escola, eu não consegui conversar com as pessoas. Bom, tá lá, é algo que está à parte, né, do que você fala. Não, eu fui lá, mas teve um conselho de classe, faleceu alguém, era jogos escolares. Então, são fatores que vão impactando na tua pesquisa, que você encontra maior ou menor facilidade. Às vezes, a direção não deixa fazer a pesquisa, e aí demora muito tempo, você tem que negociar, você tem que falar. Então, são fatores que vão para além do campo, ou melhor, são fatores que estão no campo, mas que vão para além do seu cronograma, da sua organização como pesquisador, e que você deve sim pontuar, tá? Para deixar claro. Acho que o Gustavo queria falar. Opa, por favor, Gustavo. Eu não vi aqui a mãozinha levantando, fique à vontade. Não, eu só ia pincelar, assim, só bem em cima, que primeiro ano eu cheguei a estudar sobre os 3 autores, são visões diferentes mesmo, assim.
Eu queria pincelar assim, mais ou menos. Muito legal, muito bom. E esses são os autores clássicos, tá, da sociologia, para a gente pensar a sociedade. E, claro, a partir deles, novos autores foram avançando nas teorias de Durkheim, outros nas teorias de Marx e outros nas teorias de Weber. Que E bom, também de que bom outros que o Gustavo autores. falou isso, hein? Ah, vixe, Porque quem agora será? eu posso cobrar dele no segundo ano. Quem foi o professor dele? Paguei, combina. E quem Agora eu posso aprofundar agora. Quem foi o professor de sociologia dele, hein? O cara lembrou, boa. E assim como tem autores que tentam juntar esses três, tá? Aproveitar o que tem de cada um e achar o que tem ali de similaridade ou de proximidade, podemos dizer, para fazer não uma nova teoria, mas para tentar juntar, para que não tenham fronteiras. A gente vai usar muito essa linguagem, né, nas ciências humanas, para que não tenham fronteiras, que às vezes tem pesquisadores que se fecham em um só, né? Eles se agarram a um desses três ou de outros e aí desconsidera todo o resto. Não, eu me agarro e vou com essa teoria até o fim. E sabemos que é muito mais dinâmico a sociedade, dá para fazer uma leitura, claro, com base nos clássicos ou em outros autores específicos, mas você também não pode estar simplesmente, né, fechar as portas para outras perspectivas. Então, isso é importante nesse processo. Vamos lá. Pesquisa, então, qualitativa. Delimitações do objeto de estudo deve ser claramente explicitada pelo pesquisador. Fiz a observação da questão de denso ali, da descrição desse objeto, do lugar, das pessoas, do que você está pesquisando, e logo depois tem que ter uma delimitação, que é o que o Gustavo está buscando ainda. Ele já conseguiu, fez a inserção dele, a imersão no tema, conseguiu ver o que é plano diretor, qual é a discussão, procurou, né, várias matérias sobre o assunto, mas ainda não despertou aquilo que a gente tem dito. Uma pergunta, porque essa pergunta fala de um recorte, ela delimita, porque não dá para pesquisar tudo no plano diretor, hein? Né? Podemos dizer, humanamente impossível. Ou, se é possível, você precisa não de 6 meses, mas às vezes de 10 anos, 20 anos, é uma vida pesquisando sobre aquilo. Por isso a gente delimita, faz um recorte de um dos temas dentro dessa área, plano diretor, ensino médio, para poder escolher. Por favor, Gustavo. Realmente é muita coisa, muita audiência que tem, ali temos bastante audiências, assim, tem bastante temas a abordar ali, bastante, são acho que em torno de uns 10 pilares ali que tem, aí, tipo, tem bastante discussões que dá para serem abertas com esses pilares, se vão ser feitas ou não, então é bastante coisa mesmo. Boa. E você se interessou por algum, ou algum despertou assim, né, esse interesse, ou algum desconforto, alguma dúvida? Tem algum desses pilares, algum dos temas internos nesse plano que te incomoda, pelo menos, que te faz questionar? Deixa eu pensar aqui, que tem bastante mesa aqui. Ah, eu acho que é, é, peraí aqui. Ah, eu acho que promover bairros e cidades mais eficientes, né, ali também, né, falando inteligentes, sustentáveis. Que Certo. hoje, E por que isso? Por favor. porque hoje em dia eu não vejo isso, né? Tá no meu bairro aqui, não é assim também. E eu acho que até E, em muitos também, não é? e o que falta nesse teu bairro, né, com essa relação? Porque aqui no meu bairro tem bastante coisa faltando, igual eu falando ali, na própria pergunta, não é eficiente, não são inteligentes, não são sustentáveis também. Boa. Então, e isso é uma questão que tem te chamado a atenção. Se isso está incomodando, opa, vamos investir nesse tema. Lembrando que o plano diretor ele fala da regulamentação
da área urbana, puxa, fugiu a expressão que eu queria usar, estava aqui, mas então fala dessa regulamentação. E Florianópolis tem um olhar, tem uma particularidade como capital, que é manter a natureza, porque isso é o discurso, é o chamamento do turismo, né, o quanto que tem de natureza, de preservação. E esses bairros eficientes, né, como bom, o projeto casa com essa questão de preservação, mas por que eles não acontecem? Ou melhor, qual é o lugar que esse pilar ocupa na relação, nas pautas? Ele é primeiro ou ele está lá na última? Só para a gente ir pensando, tá vendo? Como esse é um problema que se apresenta. Ou como você vai questionando, vai perguntando para esses documentos, né, para tentar delimitar um tema. Me incomoda a questão, sim, do pedido de que esses bairros sejam mais tecnológicos, mais sustentáveis, mas falta isso. Como deve ser implantado? No plano diretor ficou claro ou ele entrou como uma meta? Tá aqui, é só mais uma coisa para passar, né? Ou é algo efetivo? Não, ele não é tão efetivo porque entre as metas ela está lá, é a 20ª meta. A primeira está aqui, regulamentar, não sei, a altura, né, a quantidade de andares que pode ter, podem ser construídos à beira-mar. Então, nós estamos vendo que tem elementos aí nesse documento mesmo que mostram quais são as prioridades. E aí você vai questionando, tá, mas por que isso é prioritário? Quem está fazendo o documento? Qual é o lugar da população nesse documento? Qual é o lugar não sei, das ONGs que atuam com sustentabilidade? Elas estão nesse documento? Elas participaram, né, da construção desse documento? Elas acompanharam esse processo? E aí você começa a perceber que relações estão nesse documento. Bom, e a gente só falou de um tópico, tá vendo? Do que você trouxe, sustentabilidade, tecnologia, como você vai delimitando. E a partir dessa delimitação, começa a questionar. E aí você vai gastar energia, a sua energia, com esse foco principal. Não sei se deu para entender, deu para compreender? Sim, deu para compreender bem certinho. Perfeito. Então, se você tiver interesse nesse tema, podemos já iniciar trabalhando com ele. Ou se tiver um outro, a gente corre atrás e vamos focar. Eu gostei. É um tema que está relacionado, né, tecnologia, claro, vai estar margeando o tema da Thaísa, não, da Raíssa, que é tecnologia. A Sami está com o ensino médio, né? E a Thaísa com tecnologia na educação. Então, vai margeando, são temas importantes para a sociedade contemporânea. Bom, delimitação. O pesquisador deve, então, apresentar claramente as características. Tudo que estou descrevendo aqui nesses últimos minutos, só aí você já tem parte da sua introdução, parte de metodologia, e ainda nem falou sobre estudo. Tá vendo? Nós vamos depois trazer esses elementos para construir, que está mais no finalzinho do livro, de como construir o relatório de pesquisa ou o próprio projeto. E só aqui, nessas observações que eu faço, em 2 slides que a gente falou, já tem assunto aí para 1, 2, 3, 4 páginas. Claro, é fôlego, é descrição, é apresentar como você vai questionando esse objeto. Que no caso do Gustavo, ele trouxe o plano diretor, mas tem um dos pilares aqui, uma das metas, uma das práticas, é essa. E aí você vai questionando isso, questionando, e daqui a pouco tem uma pergunta-chave, que é a problemática. Então agora nós vamos ver quais são os desafios, como responder essa problemática. Tem coisas positivas, tem coisas negativas, o que é vantajoso, o que não é vantajoso, aonde já se pesquisou algo semelhante, aonde não se pesquisou, e praticamente aí já tem uma parte inicial robusta já do trabalho. Aqui um ponto muito interessante nessa questão de fazer a pesquisa para vocês, e que devem ter observado lá pelas páginas 59, 60,
e que vou ler, diz que o fato de ter uma convivência profunda com o grupo estudado pode contribuir para que o pesquisador naturalize determinadas práticas e comportamentos que deveria estranhar. Para compreender, o olhar que estranha em um primeiro momento passa a naturalizar e em seguida torna-se cego para dados valiosos. O que isso quer dizer? Vou trazer o exemplo aqui das duas pesquisas. O Gustavo tem uma pesquisa que ele está mais distante, né? Então ele faz a pesquisa longe do que é o plano diretor, por mais que o afete, por mais que esteja morando na cidade, mas ele não é alguém que está lá, né? Ele assistiu às sessões da Câmara de Vereadores, mas ele não está lá, ele não faz parte de nenhum movimento, ele não é alguém que está escrevendo aquele documento. Sam e Thaís estão investigando o novo ensino médio, outras tecnologias na educação. Vocês sim estão envolvidas com o tema, vocês são estudantes, esse tema toca vocês, vocês estão vivenciando essa prática em maior ou menor grau. O ensino médio, porque vive o ensino médio, está observando, fala com colegas, tem metodologias ali sendo aplicadas, a outra também vive isso em sala de aula. Puxa, minha aula tem mais ou menos tecnologia, desde a questão do uso do celular ou não uso, de fazer suas tarefas hoje da escola com acesso à internet ou não, pelo computador, pelo celular, são limitações, vocês estão vivenciando isso. Então, estão ali naturalizando o processo. O pesquisador em ciências sociais, ele vai precisar continuamente estranhar isso. O que é estranhar? Ele vai ter que dar 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos para trás e vai ter que se despedir, dizer, opa, não sou estudante, tá? Não sou mais estudante, eu sou pesquisador. O que eu falo do ensino médio? Como que eu vejo o ensino médio? Embora faça a ressalva, você ainda está vivenciando isso. Lembra a biografia do pesquisador? É importante, ele está lá, a biografia não tem como descolar plenamente, mas tem o exercício de você conseguir se afastar para tentar não ficar tão afetado, tão envolvido emocionalmente, né, aqui no coração, emocionalmente mesmo. Não, eu não gosto do ensino médio, porque tá atrasando minha vida. Bom, você não pode colocar isso no documento, na pesquisa, né? Mas como que você afasta mesmo o seu sentimento para observar um documento, observar, não sei, às vezes entrevistas, observar os comentários, ler as matérias de uma maneira, uma neutralidade, é chamado uma neutralidade, que ela não, né? Nós não somos neutros, mas é lembrado sobre essa neutralidade, de como somos objetivos nessa observação. Então, cuidado para estranhar, porque se você perde esse estranhamento, assim como nós colocamos lentes de teorias para poder ver o mundo e dizer, opa, aqui tem uma maneira, nós também podemos ficar cegos quando a gente não estranha, quando a gente pegou aquela teoria, está analisando, mas aquilo que está naturalizado, eu sou estudante, antes, né, você coloca o estudante e não o pesquisador na frente. E aí, como estudante, eu vou dizer, não, precisa reivindicar isso e tal, o olhar vai ser muito mais crítico, pessoal, do que, sim, técnico. E essa expressão, usar essa expressão técnica, né, um olhar técnico, um olhar de cientista para aquele processo. Então, esse é um movimento contínuo e nós vamos estar fazendo sempre esse alerta para vocês nesse período. Então, a experiência e a maturidade do pesquisador são fatores determinantes. Isso é um processo longo, vocês estão iniciando esse processo como pesquisadores, como cientistas. Claro que ninguém vai estar exigindo que vocês, né, atinjam a maturidade que o professor Marcos tem, que o professor Alexandre, que a professora Daniele, mas que vocês vão, necessário, nós vamos dar os alertas, vamos comentar, para que vocês entrem nesse caminho, que deem os primeiros passos nesse movimento de saber o que eu preciso estar ali envolvido plenamente, né, vivenciando aquela experiência, mas quanto que eu, dá uma seguradinha, tenta olhar de uma outra forma,
que é isso, dá um passinho para trás e tenta estranhar aquilo que está ali tão familiar para você. É óbvio, para você é muito óbvio, mas e agora para os outros? Então, como que a gente apresenta isso? Essas são observações. Não sei, Marcos, alguém levantou a mão? Não? Semana passada eles ouviram bastante isso Opa! no conselho de classe. Sério? Porque eu fiz o pré-conselho com 2 turmas, né? Que eu pego geralmente regência de terceiro ano, né? Certo. E, claro, segundo também e primeiro também, né? Ouviram bastante. E realmente tem que ter bastante atenção nessa questão de análise pessoal, sabe? Essa questão mais pessoal, assim. E assim, teve várias turmas assim que erraram assim, bem feio mesmo na questão de levar para o lado pessoal uma questão que é aprendizagem, que é didática, que é técnica, sabe? E foi bem complicado essa questão aí. O meu não, porque a gente já tem experiência e a gente vai conversando com os alunos e fazendo eles entender, né? Mas é bem complicado. Isso que tu falou é muito importante, assim, muito importante. Até porque hoje em dia a gente é muito questionado, principalmente nas redes sociais, né? Como se a gente tivesse fizesse um trabalho de pesquisa e colocasse toda a nossa singularidade, né? Como pesquisador, como pessoa, enfim, né? Como defensor de uma ideologia ou de outra, enfim. Uhum. Né? Isso. Eu costumo falar que a questão científica, né? Ela tem que ser o mais imparcial possível, né? E assim, a gente sabe que não chega num grau máximo, né, de imparcialidade, enfim, mas eu acho que pela questão até metodológica faz a gente seguir esse caminho da imparcialidade, sabe? Não digo neutralidade, né? Mas da imparcialidade, e que é importante, né? Isso que tu está colocando agora também. E assim, é engraçado tu falou, e eu lembrei da semana passada dos conselhos de classe, assim, teve alguns problemas, assim, até com algumas turmas pontuais, e era exatamente essa questão muito pessoal, né, que até a direção, ela não trata, porque, assim, está no conselho de classe, se trata questões de aprendizagem, né, de nota, enfim, né, e quando é uma coisa pessoal, eu não gosto do professor, por exemplo, né, eu não gosto do professor, e pintou isso para mim, né, na verdade. E aí a gente tem que, eu não gosto do professor, mas já conversasse com a orientação, com a coordenação, né? Algo pessoal já conversou com o professor, né? Então é uma coisa totalmente diferente daquilo que tu está analisando como aprendizado. O que eu tenho estudado na aprendizagem, sabe? É uma outra questão. De repente, por exemplo, como no meu ensino médio, né? Matemática, para mim, era como se fosse filosofia. Era uma abstração, né? Agora, filosofia, para mim, que eu não tive sociologia no ensino médio, né? Filosofia, para mim, eu era da minha turma no instituto, eu era o que mais ia bem em filosofia, sabe? Olha só. Então, às vezes não é a questão do professor, às vezes pode ser a didática, né? Daí tu tem que analisar e perceber né, o que fez tu criar uma barreira, ou qual a tua dificuldade, enfim, né, com essa questão de pedagógica, enfim, né? E que é outra coisa, assim, o professor chega lá e, sei lá, não te deixa ir no banheiro, pronto, não gostei do professor. Mas não então, gosto isso dele. não tem a ver com não é a questão da aprendizagem em si, né? Então, é bem importante porque o pesquisador, principalmente nas ciências humanas, né, que é muito questionado, a gente tem que tornar claro, deixar bem claro, né, para o leitor, para o ouvinte, enfim, como é que a gente fez aquela pesquisa, né? Ótimo. Até para eles terem uma base para questionar também, né? E Isso dizer aí. assim, não, tá, né? Fez uma pesquisa isenta, enfim, né? E é o que eu falo, né? A gente faz ciência e aí sim, depois de fazer ciência, e a gente, para que a gente vai usar essa ciência aqui?
né? Uhum. Como que a gente vai usar essa ciência aqui? Aí sim, eu posso até fundamentar minha ideologia, sei lá, né? Uma escolha, enfim. Mas a ciência propriamente dita, enfim, é esse caminho, né? Que a gente busca na questão da imparcialidade, né? Muito legal, muito obrigado, professor, pelo comentário. Ótimo exemplo. E enquanto você falava, eu lembro que você estava brincando, né, lá no início. Puxa, o pesquisador do esporte está ali, né, com os problemas de saúde e tal. Mas para resgatar essa sua fala, então, pesquiso o esporte, né, esporte, futebol, faço pesquisa sobre isso. Sou torcedor do Brasil de Pelotas, torcedor do Inter. Agora, quando eu vou investigar, vou pesquisar esses dois clubes, se eu deixar a emoção, a paixão, né? Puxa, vai ficar enviesado, porque aí eu vou só, como torcedor, elogiar os clubes. E como pesquisador, eu preciso afastar e fazer uma análise lá da sua estrutura, do futebol. Não é o futebol da técnica do campo, né? A pesquisa que faço não é se o time é bom ou ruim, mas é da gestão dele, o que representa, o que é ser torcedor, qual é a relação que o clube tem com esse torcedor, como que ele mantém o torcedor, o pertencimento, os símbolos que o clube, a história do clube. Então, como pesquisador, você afasta, mesmo torcedor lá do Internacional, mas Sim. vai olhar e vai dizer, opa, não, tem processos aqui que são interessantes, outros processos que não foram bem assim, que teve em determinado momento uma determinada diretoria com tal posição, com outra posição, tem jogadores assim, o assado, tem escolha de jogadores assim, então é um afastamento, e aí que não pode ter emoção. É essa relação que a gente traz, a própria relação com a escola, então, da Sam e da Thaisa, que estão investigando, né, o tema da escola, e que elas vivenciam isso. Então, como descolar, como afastar, como estranhar isso e olhar de longe. Esse vai ser a pedida, um exercício para vocês aí nas próximas... Mas no teu uso, o uso da ciência pro teu uso pessoal, enfim, tu realmente tu tem experiência, porque lembra da academia de ginástica que a gente fez o artigo? Boa, hein? Lembra? Sabe que eu ainda Daí tu... compartilho esse artigo aí de vez em quando. Minha filha foi dar uma aula na UDESC, tinha lá não sei o que tal, de uma aula de... eu acho que era de sociologia, até sociologia do esporte. E aí, ó, vocês acham um artigo aí sobre algum tema que tenha de interesse? Ela disse, pô, quero falar de academia. Quer falar de academia? Tem um artigo, eu e o Marco. Ela foi lá e apresentou o artigo da observação que a gente fez. Ó, mas tu te lembra do discurso deles, que era um discurso de saúde, né? Mas aí, no Sim. final das contas, era um discurso de... O que resultava do discurso de saúde era lesão. Sim. E foi o que aconteceu contigo, né? Sim. Tá vendo aí? Ó? Que é para explicar, né, para vocês, porque o esporte tem 3 grandes eixos, né? Isso para a educação física, o esporte aí nacional. Que é a questão da própria esporte como educação, né? Tem uma relação pedagógica, então tem os jogos, praticar futebol, vôlei, também tem socialização ali, você aprende a viver em grupo, trabalha em equipe, ok? Então os valores pedagógicos, educacionais desse processo, até mesmo lúdico, né, da brincadeira, de você aprende a viver em sociedade. Tem a questão que é da saúde, que é a manutenção do corpo, e tem a questão do alto rendimento. E alto rendimento são as competições, o esporte profissional e tal. Uma crítica, um olhar que se tem é que o esporte profissional, né, o esporte de alto rendimento, ele se apropria dos outros dois, que são os outros dois, validando esses dois discursos, do esporte ser como uma prática social, a brincadeira, o jogo, sociabilidade, o esporte ser saúde, para poder vender alto rendimento, entretenimento para nós. Só que o alto rendimento de saúde não tem nada. Quem conhece os atletas, né, usar a expressão aqui dos gaúchos, tá tudo baleado.
Os caras vivem de medicação, de infiltração nas juntas, tal. Verdade. Terminou a carreira, que são 5, 10 anos, né? Fazer manutenção do corpo é terrível para eles. Tem atletas que param, no caso do futebol, porque não aguentam mais de dor. Então não tem nada de saúde ali. E muito menos de brincadeira, porque os caras estão numa competição que tem que ser o melhor. Então eles não estão ali para ajudar o outro. Até o processo de formação. Os postos de trabalho são muito poucos, né? São reduzidos, e vai ficar o melhor. E não importa se eu e o Marcos somos 2 amigos, praticamos atletismo, os 2 correm junto a vida inteira, para ir para um jogo para a Olimpíada, vai ir só um. Os 2, naquela véspera ali da decisão, um vai ter que mostrar mais que o outro. Então, como esses discursos são apropriados? E aí é que está o papel, né, desse pesquisador, de se afastar um pouquinho e olhar, opa, tem coisa aqui, adoro futebol, ótimo que o futebol movimenta as massas, faz toda uma questão na cidade e tal, e vende muito, e tem torcida, mas, peraí, o atleta lá não tem nada de saúde, ou o atleta está lá, como agora, né, que está aí na mídia, o atleta recebe muito pouco, quem recebe, né, os grandes salários estão lá na Europa, e os caras é 0,3% de todo, né, dos altos salários. Quem está aqui no interior, num clube, recebe até 1, 2 salários mínimos. É por isso que os caras estão se vendendo para as apostas, né? E são pessoas que estão ganhando já em clubes um pouquinho maiores, 10 mil, 20 mil, 50 mil, e os caras estão se vendendo para cometer lá uma falta, um pênalti, cartão amarelo, para receber algo mais. Então, opa, de novo, esse exercício, afastar e observar, tá? Não deixar a paixão. Bom, vamos lá, que nosso tempo está passando e ó, já foi quase 1h30, mas o papo tá bom. Claro, espero que não esteja tão chato aí para o Gustavo, para a Thaísa e mesmo para a Sami. Ninguém dormiu ainda? Ô, Daniel, não sei quanto tempo tu vai coisa, porque umas 8 horas eu tenho que sair daí. Não, então é rapidinho, toco ficha aqui para a gente finalizar. Tá. Mas o resto do pessoal dormiu, não? Eu tô aqui. Daí... falo demais. Bom, então vamos lá, rapidinho para finalizar, só esses pontos. Integração entre análise qualitativa e quantitativa, já falei brevemente que tem pesquisador, tem, né, na questão teórica, você pode pegar uma ou pode tentar aproximar as várias teorias. Isso acontece com a metodologia quantitativa e qualitativa. Você pode aplicar questionários, né, fazer formulários, pesquisa ali quantitativa com os números, com os dados, e depois essa pesquisa qualitativa, que vai atuar na descrição desses dados. E isso é bom, porque quanto mais informações você tiver sobre esse objeto, melhor será a sua análise, o resultado dessa análise sobre esse objeto. Então, esse é um ponto, a integração de várias metodologias. Fazer a pergunta certa, faço a ressalva. Uma pesquisa, então, fazer uma pesquisa significa aprender por ordem nas próprias ideias. Tudo que a gente falou com vocês nos 2 meses anteriores, pesquisa isso, faz tal, é uma imersão, né, aquele mergulho no tema, mas também é de colocar ou de trazer coisas para as ideias, para o pensamento, e agora nós estamos entrando num segundo momento, que é começar por ordem nas ideias. Aquilo que vocês pesquisaram são coisas certas, importantes, necessárias, envolve o objeto, mas agora vamos colocar elas na ordem. E nessa ordem vai ser descobrir uma pergunta, descobrir o que está incomodando vocês. O Gustavo está incomodando a questão da sustentabilidade, tecnologia, como que o plano diretor afeta. A Sami, né, incomodou a questão da desigualdade. Então, no ensino médio, são elementos que estão sendo trazidos aí. E enxergar o que os outros não conseguem ver. Então, fazer pesquisa, depois das observações que vocês fizeram, não é só reproduzir. Não é só dizer, opa... Olha, crítico. Isso, esse olhar crítico e ver, opa, tem coisa aqui que não viram. Por que eles não estão falando tal coisa?
Ou por que no plano diretor não está citado tal coisa? Que grupos se beneficiam disso? Ah, está falando que a cidade vai se beneficiar, que a população nos bairros. Ah, mas que bairros vão receber mais recursos? Ah, não, é só lá na beira-mar. Bom, então tem um público específico que está ali. Ah, no plano diretor está aqui, o maior investimento é na Nova Marina. Não sei, tá? Estou só chutando. É na Nova Marina. Tá, mas por que lá e não no inglês, não na tapera? Não? Então está direcionado. E são coisas que não estão na reportagem, ou não estão lá no documento previamente, mas são esse olhar crítico citado sobre o documento. Opa, tem coisa faltando aqui, vamos investigar isso, vou perguntar, preciso perguntar mais. Aonde que está a resposta? E esse é o que o pesquisador vai fazendo. Então, a arte de pesquisar, tá? Um grande jogo, o autor traz, que tem atributos internos e externos. Eu não vou citar aqui todos, mas internos que falam do pesquisador, né, da postura dele. Vocês são excelentes estudantes, já destacados pelo professor Marcos e outros professores. Então, essas questões... Acho que o Gustavo quer falar. Opa, por favor, Gustavo. Porque quando a gente faz o plano diretor, eu estava até me questionando, isso vai beneficiar a gente aqui dos bairros, assim, do Rio Vermelho, dos outros bairros menores, ou vai ser o pessoal que vai se beneficiar, vai ser da Beira-Mar, vai ser do bairro mais, entre aspas, com dinheiro, sabe? Uhum. Isso aí. Tem que pensar também a organização dos bairros, né? Tipo Campeche, agora que mudou a questão urbanística, enfim, né? Mas o Campeche, em termos de associação de moradores, era o mais forte que tinha aqui em Floripa. Era muito forte mesmo. Tinha bastante influência. E aí agora eu não sei. Que espaço hoje... Boa. Sim. Né? Hoje o sul da ilha está desenvolvendo muito, né? Grandes supermercados, shoppings. Então é um espaço que está sendo, vamos lá, ocupado por grandes empresas. Então qual é o papel hoje? Ainda tem força um centro comunitário do Campeche ou já né, usou, vamos lá, questões empresariais já tem mais força do que o próprio coletivo do bairro, porque aí vão autorizar para liberar esses vários terrenos para construir fábricas ou com novos comércios e tal. São esses elementos, e esse é o questionamento do Gustavo. Opa, já despertou. Que bom, Gustavo. Então vamos correr atrás também para pensar isso. Porque esses investimentos de tecnologia, principalmente, tá? Eles vão ser implantados no bairro, nos bairros menores, mais distantes do centro, ou eles vão se concentrar ali no centro da cidade, onde as pessoas já têm acesso a essa tecnologia? Ah, vamos disponibilizar o Wi-Fi na beira-mar. Pô, que legal, né? Todo mundo tem no apartamento ali, eu preciso nos bairros onde não tem. Então, são essas questões que devemos trazer. Como eu disse, questões internas e externas, estava elogiando vocês pela fala dos professores, então essa disciplina, paixão, humildade, são elementos importantes para o pesquisador desenvolver. Mas tem os externos, que aí tem questões como domínio da teoria, a escrita, se escreve bem, se consegue pegar esses dados da pesquisa, que são chamados aqui dados empíricos, né, aquilo que você está produzindo ali, aquilo que está concreto, essa empiria do seu dia a dia, relacionar com a teoria, né? Então estou pesquisando plano diretor, pesquisando tecnologia na educação, pesquisando ensino médio, como que eu consigo encaixar na nossa referência de hoje, nos três clássicos, ou nos outros, nos autores mais contemporâneos, domínio das técnicas de pesquisa, o que eu vou fazer, questionário, vou fazer entrevista, vai ser a pesquisa bibliográfica, que é a que nós estamos fazendo, né, pelo curto espaço de tempo. Então, que artigos eu vou ler, que textos, tem livros que eu vou ler, aonde que eu busco essas informações. Formulando o problema. Primeiro passo é tomar o problema concreto, explícito para você. Fez a imersão, conhece, e agora você tem inquietações. Bom, Gustavo falou uma inquietação, a Sami falou das desigualdades. Não, a Sami é a Thaís. A Thaís.
das desigualdades na educação, e a SAMI do novo ensino médio, das propostas de como ajustar, né, esse novo ensino médio, que matérias ter ou não. Então, essa inquietação é um problema que está se tornando ali muito concreto. E aí, qual a pergunta que eu faço, né? Então, imersão sistemática, o estudo da literatura e discussão com pessoas, que é o que a gente faz aqui, de certa forma, com brevidade. O PDF eu mando para vocês depois, logo no final. O pesquisador, ao escolher seu objeto de estudo, deve pensar como identificar um tema preciso, então, que é aquele recorte, delimitar, como escolher e organizar o tempo de trabalho, seu cronograma, vou dedicar todo dia 1 hora para ler, não, vou dedicar os finais de semana para fazer esse estudo, mas tem que ter um cronograma. Nas primeiras 2 semanas, eu vou pesquisar tudo que eu tenho. Nas outras 2, eu vou escrever sobre aquilo que eu pesquisei, o que eu achei importante, o que me despertou interesse. Na outra, eu vou tentar escrever agora com as minhas palavras, trazendo essas informações, o que eu entendi. Tá? É um processo, tem um cronograma, organizando o seu tempo. Aí lá no final de 6 meses tem que sair um relatório. Então, quando que eu começo a escrever essa versão inicial? Como realizar pesquisa bibliográfica, revisão da literatura, que vai ser um próximo passo de uma outra conversa aí, de uma outra aula com vocês. Como organizar e analisar o material selecionado, como fazer com que o leitor compreenda. Esse vai ser um outro desafio, que aí deixamos mais para o final, que é apresentar todos esses elementos de apresentar os dados, apresentar o objeto, falar sobre ele, trazer as argumentações, mas também fazer uma escrita que fique fácil para quem não é pesquisador, para quem vai ser um leitor, né, aleatório, que possa pegar o trabalho de vocês e ler e dizer, puxa, entendi o que o Gustavo, que a Sami e o que a Thaís queriam falar. Está aqui. Concordo ou não concordo? Isso é parte do jogo, por isso que nós escrevemos, por isso fazemos pesquisa, até mesmo para ser questionados e criticados. Ó, eu acho que aqui não é. Então, se fez isso, já cumpriu o que é uma pesquisa. Mas precisamos mostrar, deixar bem claro, né, na escrita o que é. Construindo o projeto que vocês estão envolvidos já foi construído, tem toda uma apresentação a respeito, mas o que eu quero chegar aqui para finalizar, antes que o Marco saia, é a questão do relatório final, que é o nosso grande objetivo. Tá? Nós vamos entregar aí nos próximos meses, até o final de agosto, não me engano, precisamos ter um relatório. Tudo isso que nós estamos falando aqui, o que vocês estão conversando, o que estão pesquisando, precisa estar ali, nessa escrita, montando esse relatório que vai ser como um artigo daquilo que vocês fizeram. Então, analisar comparativamente, né, exige muita reflexão, muita dedicação, explicitar o que se pretendia e os limites que foi pesquisado. Então, pode escrever lá e dizer, ó, o tempo curto, foi difícil de entrar em contato com novos artigos, aprofundar o tema, isso é parte também da pesquisa de vocês. É 6 meses, é como se fosse uma aula na universidade, são 6 meses para entregar um relatório. Num trabalho de 2 anos, que é o próximo lá, que a gente está esperando aí o resultado, bom, isso que nós estamos fazendo aqui de maneira muito rápida, vai ser diluído. Em 6 meses tem tal tema, mais 6 meses tal tema, mais 6 meses tal tema. Quando chega nos 2 anos, o trabalho tem que ter muito mais, ele ser mais robusto, né? Mais amplo, mas são fases, são momentos. E o que precisa nesse relatório? Uma coisa importante para deixar claro, o objetivo do relatório é permitir a comunicação. Vocês vão mostrar o que fizeram. E o que ele vai ter? Tira ali o item 1, de capa, dedicatória, agradecimento, e o 2 do sumário, o que nós vamos ter no relatório para já ir pensando e projetando de tudo que estamos falando? Uma introdução, uma justificativa, né, por que estudar esse tema, que são essas questões que vocês estão dizendo, ó, incomodou por isso, ou o momento da sociedade, no caso do plano diretor, era um tema que estava na mídia em 2023, a questão do ensino EAD pós-pandemia
é uma discussão que está em muito ampla. A questão do novo ensino médio é um tema de 2023, a mudança de governo, a revisão desse programa, dessa política pública, né, na educação. Então, são justificativas que vão ser apresentadas. A discussão teórica, aí sim, quem são os autores, textos, agora, são artigos científicos, quem está falando sobre o tema, e o que eles falaram, positiva ou negativamente, né, ou crítica ou não, valorizando ou criticando esse tema. A descrição do plano de estudo e os métodos de coleta, que é esse processo, somos bolsistas, tivemos reuniões quinzenais, nessas reuniões quinzenais nos foi dado tarefas, a gente cumpriu essas tarefas, de tempos em tempos fazíamos uma escrita, e tá, você vai desenhando toda essa metodologia. Apresentação dos seus resultados, análise e interpretação, que aí é o olhar de você sobre isso, as referências e anexos a gente não deve ter. Mas só para pontuar, 8 horas quase para o Marquinhos sair, esse é um pouquinho do que nós precisávamos e do que está nessa parte que vocês leram. Então, finalizando, acho que essa é a observação para chegar até aqui, o relatório, para não deixar solto e frouxo. Mas pergunto, Marquinhos, quer completar alguma coisa antes de sair? E também deixo aí para o Gustavo, Sami e Thaísa. Alguma coisa que eu não falei, ou alguma coisa que eu acabei acelerando, que queiram, né, pontuar e trazer uma nova observação? Eu acho assim que foi bem pontuado, assim, foi, pode ter sido correndo um pouco as coisas, mas foi bem pontuado. Eu acho que depois é interessante colocar esses pontos aí, os itens, né, que colocou por último ali do relatório. Acho que interessante. Depois eu estava pensando nessa questão lá que tu iniciou com a descrição densa, de enviar um texto para eles, mas é um texto curto, na verdade, que eu trabalho geralmente no ensino médio, que é o Sinacirema, né? Mas tu já sabe. Para eles ter essa relação também do estranhamento, né? Que tu falou também. E daí a gente faz um exercício com eles com uma descrição. Sei lá, pode ser uma descrição de, sei lá, de uma garrafa de água, pode ser a descrição de um aparelho eletrônico, né? Mas o interessante é que fosse o mesmo objeto para os três. E aí daí a gente pode orientá-los, né? Pelo menos eu trabalho dessa forma, né? A eles já fazer um documento, né? Enfim, um texto, né? Já com essas etapas que eles já passaram, né? Estão passando ainda, sabe? Porque isso já vai depois até como uma consulta ou até mesmo para já colocar no relatório, né? Fica muito mais fácil, né? Fica mais viável, na verdade. E aí com esses pontos com esse ponto que tu colocou aí, né? Cada ponto daquele ali, enfim, aí eu acho que fecha daí. E daí já vão estar bem direcionado, né? Legal. Aí depois a gente passar para acho que a os artigos, né? Caiu. Sim, aí vamos entrar. Próximo mês vai ser base de estudo, levantamento de artigos, porque logo já vem a escrita. Mas desculpa estar engasgando aqui. Falei muito já, falei muito. Esse exercício aí dá para a gente fazer, pedir para outra semana já. Que é bem tranquilo de ler. E é bem tranquilo de fazer também, né? Boa. O texto você encontra algum ou quer que eu procure aqui? Tem? Eu tenho texto. Eu passo amanhã para eles. Então tá. Show. Então, designação vai ser pensar o texto do professor e fazer uma descrição, chamada descrição densa, de algum objeto. A gente vai pensar aqui, não sei se a garrafa d'água, alguma coisa que esteja aí que todos vocês possam, né, ter aí fácil acesso e pensar, e como vocês vão descrever isso, né, o que envolve. Opa, por favor, Sônia. O meu celular é meio que deu um bug, aí eu saio
E agora entrei de novo. Entrei no meio da explicação, eu não entendi. Não, tranquilo. A gente vai passar ali essas informações para você, mas nós estávamos, na verdade, aguardando o seu comentário, jogar no fogo, aguardando o seu comentário da apresentação, de alguma coisa que gostaria de reforçar ou comentar. Ah, não. Hoje eu tô só escutando vocês. Ah, tá bom. Thaís, algo? Eu só fiquei em dúvida ali, acho que foi na parte 5 ali do desenvolvimento do artigo e tudo, que acabou falando, ali a gente vai acabar citando as pesquisas que a gente foi fazendo e que a gente foi analisando ou nossa visão crítica sobre o assunto? A discussão teórica vai ser as outras pesquisas. E aí sim, claro, você vai poder comentar alguma coisa, né, nesse sentido, que a gente vai ajudar nessa estruturação, mas basicamente vai ser, puxa lá, o Marcos Aurélio, no ano 2020, pesquisando a escola, apresentando seus trabalhos sobre a área de tecnologia, identificou que no seu projeto de podcast com a escola tal, a tecnologia foi muito bem empregada e com resultados, com os alunos que foram isso. Mas também temos lá o Daniel da Conceição, que no mesmo período, ou um ano depois, pós-pandemia, enquanto o Marcos pesquisou na pandemia, ele pós-pandemia não teve os mesmos resultados, porque estava com tais e tais problemas, com tais e tais dificuldades, ou o cenário era outro, era uma cidade do interior, não sei, o Marcos estava na capital. Então, são esses elementos que vão estar ali nessa argumentação, que vão trazer uma ideia do que é o cenário, do que está sendo falado sobre isso. E aí, no ponto 6, né, vem o plano de estudo, mas no 7 vem resultados. E a discussão teórica você vai incluir também, após apresentar esses autores, o seu olhar, né, o seu olhar crítico, as suas hipóteses, ou a sua, principalmente, análise, né, daquilo que você está vendo. Não, é possível, não é possível, é fato, não é fato. Percebo que na pesquisa do Daniel, que foi no interior, né, podemos ver que a idade dos estudantes era tal, então o engajamento não foi o mesmo do professor Marcos, que está na capital, com estudantes com a idade, não sei, maiores de idade, e estavam num curso de tecnologia. Claro que eles estavam muito mais envolvidos do que o Daniel, que estava no interior com outro contexto. E essa é uma análise sua, já de uma observação dessas argumentações teóricas. Então, mas a gente vai ajudar, vamos ajudando nesse processo. Não sei se ficou claro. Entendi, agora entendi. Entendeu? Verdade. Mas vai ser parte disso. Bom, mais questionamentos, dúvidas? Sei que já tomamos bastante tempo também de vocês aí. Daniel, eu não sei se eu consigo fazer essa semana, mas talvez na semana que vem, eu estou pensando em pegar esses vídeos que colocou do né, artigo relatório, né? Do relatório, sabe? E de repente eu pego ali o tema deles, sabe? E vou tentando dando uma pontuada, um exemplo ali, como se fosse uma tabela, sabe? Tá pensando em fazer excelente. isso. Excelente. E daí eu acho que grande trabalho. Faz como se fosse um mapa para eles, né? Na verdade, eu costumo trabalhar assim, né? Como caixinha, né? Como gaveta, né? É isso que a Thaís perguntou agora, é bem interessante, né? Que é o que a gente fala, que a gente coloca os autores para dialogar, né? Com o tema, né? Mas a gente eu acho que vai ficar mais claro ainda. Nesse sentido, ótimo. Fazer esses blocos, né? Como lá no Word, um bloco justificativo, ó, tem isso, e aí pede para que eles escrevam, tentem apontar isso que envolve de justificativa. Aqui a argumentação, colocar, e depois vai criar a estrutura, facilitando o trabalho de vocês para o final. Então, muito legal, ótima ideia, Marco, gostei, muito bom. Acho que fica mais fácil para eles ficar estruturado, fica mais visível, né, também, né? Sim, legal. Acho que o Gustavo ia comentar alguma coisa.
Não, eu não ia comentar nada. Não? Ah, então tá. Bom, meus amigos, 8h10, a hora derradeira. Quem gostaria ainda de falar mais? Nós estamos com a tarefa, então, Sami, o professor Marcos vai mandar um texto, né, hoje, amanhã, e vai solicitar uma descrição de algum objeto. Né? Ele citou aqui na reunião uma garrafa de água. Então, vocês vão ter que citar densamente o que é essa garrafa, né? E aí vai da criatividade de vocês. Não vou ficar dando dica aqui, senão vai ficar fácil para vocês fazerem essa descrição. Mas aí Vamos ter que citar o quê? o exemplo de uma garrafa d'água, fazer uma descrição densa dela, tá? E aí vocês vão ter que usar a criatividade. O interessante é ler primeiro o que texto, né? Não é? O interessante é primeiro ler o texto, né? Para depois aí vai conseguir pensar a questão da garrafa, que não vai ser só uma garrafa, na verdade, né? A descrição vai ficar bem mais densa. Mas vai ser um exercício. É como se fosse inventar uma história em cima disso? Ou é para detalhar sobre essa garrafa? Tipo, essa garrafa veio de tal lugar, que deu origem, não sei o que, é isso? Já pescou o negócio. Já pescou. Tá bom. A Sam tá lá na frente já. Eu mando o texto e depois do texto eu mando o exercício ali para descrever com linha, tudo, enfim. Aí eu acho que fica mais fácil, fica mais direto também. Porque daí não é uma coisa muito grande, enfim, mas esse exercício vai fazer com que vocês tenham um olhar assim mais apurado, né? Como o Daniel falou nessa questão de um lado mais exótico, enfim, estranhamento, né? Então, geralmente a gente não acaba não percebendo essas questões, né? E às vezes tem que se afastar, né? Enfim, do objeto para pesquisar, para ter um olhar diferenciado, enfim, né? Eu acho que tu estava falando ali, estava apresentando, eu estava pensando nessa questão aí. Então, acho que... Não, boa, gostei. Ótimo exercício. E acho muito importante, muito válido para aplicar. Depois, segunda pergunta. A gente só indicou, acabamos que não passamos nenhuma instrução, que seriam as pesquisas nos portais, né, dos periódicos, para buscar artigos sobre o tema. Alguém aleatoriamente pesquisou algo ou não? Só para saber. Sobre isso que estão falando agora? Não, sobre o seu tema. Né? Busca assim, de artigos científicos. Para além das matérias de jornais, se buscou algum artigo científico? Não. Se buscou um artigo científico sobre o próprio tema? Não. Não, tá bom. Eu também não. Também não? Tá bom. Então, o meu artigo científico sou eu, formada na Faculdade da Vida. Ó, gostaram? Não, mas acho que depois é interessante a gente colocar as plataformas para eles também, Isso. É o que eu tô pensando, é que a gente só jogou, então vamos fazer um mais sistematizado, né? Até para mostrar para eles como pesquisar e como fazer. Eu no meu TCC, eu fiz até uma equação ali para pesquisa no portal. Eita! Mas foi bom. Vai trazer depois essa equação para a gente aí apresentar. Bom, mas então tá. Meus amigos, por hora, nós chegamos aí a esse fim. A designação vocês vão receber logo em seguida. Eu estou vendo aí, opa, cabelo branco bem no meio da barba. Vai chegar a designação para vocês, professor Marcos. Nosso próximo encontro vai falar sobre a pesquisa nos periódicos e essa busca dos argumentos, né, daquilo que está sendo falado cientificamente sobre os temas de vocês. Então, acho que é isso. E prazo, Marcos, para fazer o próximo retorno, claro, atividade uma semana, mas para a nossa próxima reunião? Essa atividade pode ser para segunda-feira, daí, né? Segunda? E a próxima reunião, não sei, na outra, não sei. Então, para vocês, tudo tranquilo a gente fazer na próxima segunda uma nova reunião? Não, na verdade, segunda que vem eu não posso.
Sorte que está aqui anotado. De 2 semanas, aí já vamos estar lá em junho. Pode? Teremos um mês para eles fazerem esse levantamento de artigos. Eu acho que dá, né? A gente apresenta naquela semana, em vez de 29, vai ser 5 de junho. A gente poderia, de repente, inicialmente, ali na segunda-feira que vem, passar a instrução para eles ali pelo grupo mesmo, né? De Certo. pesquisar nas plataformas, enfim, de uma maneira mais simples, enfim, o tema deles, né? Que daí eu não sei se eu vou já ter conseguido fazer aquela tabela que eu tô falando, né? Tá bom. Então E vamos. aí seria melhor, né? Pra Então vamos. pesquisar. A gente marca. Opa. Uma pergunta, vocês passaram o livro pra gente ler e tal. Eu fui lendo os capítulos e ao decorrer disso, eu fiz uma resenha fiz um texto pegando os principais tópicos e tal. Eu queria saber se a gente vai debater sobre ele. Olha, podemos sim, e inclusive você pode aproveitar isso para o seu relatório depois, tá? Que tem aí, envolve a metodologia que você está aplicando. Então, mas gostaria de fazer já alguma observação, Sami, sobre que o momento é esse. A gente correu porque o Marcão estava saindo ali, já passou do horário dele. Mas quer pontuar? Eu posso deixar para a próxima. Então tá. Fica fechado, tá? Vamos fazer assim, nossa pauta da próxima. Marcamos dia 5, tá? Mas vamos lá, nosso cronograma. O professor Marcos vai enviar o texto e a solicitação para descrição densa. Vocês vão ter uma semana para nos devolver, né? Enviar esse texto. Dia 29, né? Isso, até dia 29 para nos enviar o texto. Nesse período, nós também vamos montar aqui uma apresentação para que vocês tenham a instrução de como acessar os portais, os principais portais, para achar os artigos científicos, também nossa responsabilidade. Mas nossa reunião vai ser dia 5 de junho. E aí, 5 de junho, a gente inicia a pauta com, talvez aproveitando a Sami, que agora deu responsabilidade para o resto, com observações tanto dela, mas do Gustavo e da Thaísa sobre o texto aí de metodologia. Rapaz. Tá? E aí, nesse dia 5, o professor Marcos talvez já apresente o bloco ali dos temas, e a gente traz também, no período, encontrando um outro para acrescentar nessa discussão, ou até mesmo convidar alguém aí do núcleo que venha, faça uma fala breve para vocês, a gente já fica com a data do dia 5 agendada. Fechado? Tá bom. Fechou. Maravilha. Então, antes de sair para nosso registro, nosso relatório de pesquisa como núcleo. Opa! Apareceu, o cara tá lá. OBS aqui. Parece um Umbrella. Não, opa! O senhor viu que eu fiquei com 10 nessa matéria? Você viu? Aí, tá vendo? Ó, como é inteligente. Mas fazendo fichamento desse jeito, só 10 mesmo. Que isso? Você viu? Então, pedir para vocês abrirem as câmeras. Aê! Opa! Show de bola! Aê! Arerê! Epa! Bora lá! Ih, seu Gustavão fugiu agora. Vou eu. Ei, Ligar o webcam. Ó. 3, 2, 1. É agora. E vai. Ih. Gustavo falhou lá. Aí tem que comprar a bica urgentemente. Eu tô achando até engraçado ele abrir a câmera, porque ano passado ele vivia de máscara pra cima e pra baixo. Sério? Olha só, tá entregando você aí, então. Se escondia na máscara, então, né? Senhor. Sabe que se deixar nos anos finais ali do ensino fundamental, ainda encontro alunos usando máscara. E não é porque eles estão gripados, mas sim pela timidez e o quanto que a máscara permite que ele fique, de certa forma, invisível ali, né? E eles estão usando. Pelo menos
tem uma turma, tem uma menina que tem usando, na outra turma tem um outro menino que não deixam a máscara. Vai ter cabeça. Ei, Tá, mas você vai ligar aqui, peraí. tá bom, tranquilo. E no mais, muito obrigado, tá? Mais uma vez aí pela presença de vocês. E Marcão, você não escutou, né? Passo agora também para você aqui, peço desculpas na segunda-feira, porque foi rolo meu aqui, acabei atrasando no outro compromisso, porque tinha esquecido e Tá louco, né, cara? passou Não, batido. isso aí é imperdoável, isso. Aí, ó. Bom, então, Isso. vamos lá, deixa eu ver aqui, fazer 2 prints rapidinho. Pibic ensino médio para você, sorrisão. Aí, tiramos uma, vamos ver, porque o pessoal sempre reclama, alguém fica com o dedo na boca, olho fechado, coçando o nariz. E a segunda agora, 1, 2, 3, valendo. Aí, foi. Mando para vocês logo em seguida, no término aí da nossa reunião. Mais uma vez, muito obrigado, galera. E, por favor, ó, o canal ali é aberto. Qualquer dúvida, teve dúvida sobre a pesquisa, quer conversar sobre alguma coisa, joga ali no grupo, que todo mundo vai acabar vendo, vai receber a instrução, a orientação, e abre espaço para esse bate-papo também, tá? Não precisa ser só em nossas reuniões para que vocês expressem. Às vezes estou com uma dúvida, será que vale ler isso? Será que não vale? Fiz tal coisa, posso enviar? Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, Sami, Thaísa e Dr. Gustavo. E Marcão, você nem sem comentários, né? Então tá. Vou lá que a gente tá atrasado já. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite para Tchau. vocês. Tchau. Boa Boa noite. noite.